certa forma, o que a gente está acompanhando do Vitória contraria as últimas, os últimos eventos envolvendo o co-irmão, né, Pedro? porque a gente viu o Vitória que não apenas caiu do andar mais alto do futebol nacional, onde chegou a ser, em algumas vezes, o principal representante do futebol do Nordeste, como ele caiu daquele jeito, se está bacana, caiu despencando. E parecia não estar muito perto de conhecer o fundo do poço dessa queda. Mas eis que Vitória consegue se reorganizar dentro de uma campanha na Série C e agora está a um jogo de voltar para a Série A, dependendo só dele, seus próprios esforços, no jogo fora de casa contra o Paysandu. Jogo no sábado, às 17 horas. Vitória, nesse momento, é o segundo colocado, né, do grupo do ABC, que a gente falou, e tem 8 pontos. O Figueirense tem 6, é quem pode alcançar o Vitória. Então, queria que vocês falassem também sobre esse momento que o Vitória está vivendo e da possibilidade de o clube voltar para a Série B. Celso, o Vitória, ele ressurgiu 2 vezes nessa Série C. É incrível, assim, essa campanha do Vitória. Porque, se a gente for relembrar aqui na primeira fase, o Vitória, ele estava praticamente eliminado. Falava-se mais em uma fuga ali da zona de rebaixamento do que de uma classificação em determinado momento. E aí o Vitória conseguiu emplacar uma série de bons resultados e conseguiu entrar no G8 ali na última rodada da primeira fase. O Vitória não ficou no G8 em nenhum outro momento que não fosse na última rodada da primeira fase. Então foi uma primeira fase, foi uma classificação bem surpreendente do Vitória, pelo que a gente viu no decorrer do campeonato. E nessa segunda fase agora também, houve um determinado momento em que você olhava para a tabela e você via que um acesso era difícil. O Vitória, ele dependia de uma derrota do Figueirense para o Paysandu na rodada anterior, e o Figueirense acabou perdendo para o Paysandu. Isso meio que reacendeu as expectativas, né, do torcedor do Vitória. E ontem, no Barradão, com um bom público novamente, acabou conseguindo vencer o Figueirense, superá-lo na tabela. O Vitória agora fica com a faca e o queijo na mão, assim, eu diria, para a última rodada, porque primeiro só depende de si, e segundo vai pegar um Paysandu já completamente desmobilizado, sem chance nenhuma, lanterna já garantiu a lanterna, o Paysandu. E o Paysandu até tem a Copa Verde ainda para disputar, né? Mas já está naquele clima assim de fim de temporada. Pode já ter teve só reunião raivinha do para ver Vitória, quem vai né? continuar. Pela primeira rodada. Eu não acho que isso vai fazer diferença, não. Eu não acho que isso vai fazer diferença, não. Mas poderia ser um jogo completamente tranquilo para o Vitória, se não tivesse nada de inimizade. Mas eu acho que existe nessa competição. Eu acho que o Paysandu se vê prejudicado pela abertura do quadrangular. E de repente, sabe, beleza mesmo, na cabeça do Paysandu, estou dizendo. Me ferraram na primeira rodada, beleza, vamos jogar aqui a sexta aqui. Então, assim, eu não consigo ver o Paysandu sendo uma figura completamente blasé pelo jogo só por isso. Se não tivesse isso, aí eu acho que realmente, meu irmão, já era time... Porque o Paysandu não tem compromisso nenhum, tá eliminado. Jogar o campeonato. Mas eu acho que se tiver essa rusga, se tiver, não estou dizendo que tem, não. Se tiver, eu estou só colocando esse elemento. Eu acho que pode ser um ponto, porque o Vitória precisa da vitória. O empate deixa o Vitória sob risco total, porque a vitória simples do Figueirense passa no número de vitórias. E o Figueirense, certamente o Figueirense deve mandar uma balinha, né? Figueirense deve mandar alguma coisinha, né? Uma gracinha, né? Mesmo com a mala meio murchinha, mas manda, né? Eu diria que esses 2 pontos que vocês trouxeram aí são os 2 aspectos assim mais preocupantes para o Vitória, mas não é nada a ponto de você ter um time ali, se você estivesse brigando, um adversário brigando por alguma coisa, a proporção do problema é outra, né? Você vai pegar uma Curuzu vazia, certamente, imagino eu. E uma Curuzu com torcida, a gente sabe que é um estádio chato de jogar. Então, acho que o Vitória diminuiu muito os riscos dessa partida, assim. Eu ainda acho que vai ter 2 mil caras fazendo barulho. Isso aí, então, no máximo. Eu ainda acho assim, eu ainda acho que torcedor é foda mesmo. Mesmo com o time eliminado, eu acho que ainda tem pelo menos 2 mil torcedores do Paysandu para assistir esse jogo. E o Figueirense vai ter o ABC, né? Que está praticamente classificado para a final.
Essa segunda fase ela tem essa questão. O primeiro colocado ele se classifica para a final. E o ABC ele só não vai para a final se ele perder, o Vitória ganhar, ainda assim tem uma diferença grande de saldo, 5 gols de saldo, não é nada do outro mundo, contando que um vai perder e o outro vai ganhar, mas é uma diferença que dá um certo conforto. Então o Figueirense também vai para um jogo, certamente vai ter não sei se casa lotada por conta da situação, tem que torcer contra o Vitória, mas certamente vai para um jogo que a torcida vai tentar apoiar de alguma forma. Pedro, no caso do ABC, será que não faz diferença já querendo trazer o jogo para a frasqueira na última rodada, se os pontos dessa sexta rodada podem... Eu estou falando realmente sem ter visto aqui a campanha, porque é a soma da campanha que definiria o mando para ter o segundo jogo, que poderia também ser um fator para o ABC, mesmo o ABC já classificado, mas, meu irmão, um pontinho aqui define o nosso mando. Campo, né? São situações que, assim, ajudam o ABC a procurar alguma coisa, mas é aquela mesma situação do Paysandu, né? São detalhes que colocam o time um pouco mais atento, mas não é aquela coisa do time precisando ganhar para subir. Isso muda muito. Não, isso você tem razão total. A gente só está trazendo os elementos que podem colocar uns... Porque na verdade, é o cenário dos sonhos para o Vitória. Veja só, a gente só está colocando... Veja, o Vitória... Só se o Vitória achasse que ia subir na quinta rodada. Da forma como o Vitória está fazendo essa campanha, o cara chegar lá pro Vitória, meu irmão, tu vai jogar a sexta rodada contra o Paysandu eliminado, precisando da vitória. Tu assina? Claro que assinava. Então, isso é um cenário dos sonhos pro Vitória. A gente só está trazendo aqui elementos que podem dificultar esse cenário. Agora, não tem absolutamente nada que faça o cara do Vitória ficar assim, porra, que merda. Não, que merda não, meu irmão. O cenário é completamente... É um filé para o clube aproveitar, ter a chance de aproveitar. Né? Se vai aproveitar, é futebol. O cenário saiu de pessimismo total para otimismo total. E vale lembrar também que nesse final de semana o Vitória teve eleição para presidente, né? Teve a reeleição de Fábio Mota. Na verdade, não é nem uma reeleição, né? Porque Fábio Mota não tinha sido eleito. Ele acabou assumindo a presidência depois da saída de Paulo Carneiro, do vice também. E Fábio Mota, óbvio que o primeiro desafio dele é esse acesso à Série B, mas ele vem também para tentar completar um triênio, né, que é algo que não acontece já há algum tempo no Vitória. Os 6 últimos presidentes do Vitória não conseguiram completar triênio, seja por mandato tampão, ou seja porque acabaram deixando a presidência por algum motivo. Então ele tem esse desafio de tentar reorganizar o clube politicamente e de dar um primeiro passo na volta a um futebol mais competitivo, né? Porque a Série C para o Vitória, Cássio estava até falando que a Série D se comemora mais um acesso da Série D para a Série C, mas o Vitória está na Série C para o Vitória quase com a Série D. Sem dúvida. Não, veja, os clubes têm peso diferente, veja só. E assim, acho que não precisa ficar com muito melindre para falar, não. A Série C para o Vitória é como se estivesse na quarta. Assim, é uma calamidade. E ele poderia piorar? Poderia piorar, porque o buraco sempre pode ficar mais fundo. Mas, assim, o Vitória não precisava chegar na Série D para o cara pensar assim, meu amigo, o que é que aconteceu com o Vitória? O Vitória na Série C já é para o cara pensar, o que é que aconteceu com o Vitória? Porque o time que está na Série D, se for um cara que sempre esteve na A e foi bater na D, aí seria algo do tipo. Mas se é um clube que oscila BC, de repente está na D, assim, a vida dele já estava muito próxima daquilo. E a Série C não era algo próximo do Vitória. Ou pelo menos não era desde há 15 anos, né? Cássio, o que seria mais estranho no Ninho hoje? O Vitória nasceu ou o Santa na D? O Santa na D. Porque o Vitória, o que eu acabei de falar, embora tenha sido só uma vez, lá em 2006, no caso 15 anos, já são 16 anos, na verdade. Porque o Santa Cruz na D é a repetição de algo que você não entende. Assim, o Santa Cruz é um clube de um patamar que que obviamente não é da quarta divisão. Como a América também não é, mas não é uma, duas. Pô, o Santa já está indo para quinta vez. Tem hora que você fala, é a repetição da tragédia. Então eu acho que se fosse uma D do Santa com uma C do Vitória, aí beleza a comparação. Mas na hora que vai para 5 Série D do Santa Cruz, eu acho que é algo assim muito pior, Fred. Se eu entendi a dúvida. Não, eu entendo. É porque, de certa forma, ficou mais comum também, né? Porque você fez uma alusão ao Vitória ser um time tradicionalmente de primeira divisão
jogando a terceira, né? E o Santa, nos últimos anos, ele ficou um pouco nessa história de ser, né? Mas tu analisou a gravidade, né? Qual é o mais grave? Mas o mais grave é o Santa Cruz, sem dúvida, até porque já é uma sequência muito longa, né? Mas eu não sei se eu já não sei se é o que soa mais estranho, Mioca. É isso que eu ia falar. Eu acho que o que você perguntou é porque nos últimos anos tem muitos garotos que, por exemplo, já viram o Santa na D, da C e não viram Vitória nem chegar perto disso. Era A. A estranheza, o Vitória na C, concordo. Hoje o Vitória causa. Porque na D o Santa não, já jogou uma vez, já jogou há 10 anos. Exatamente. A pergunta era um pouco pela estranheza. Não jogou uma vez lá em 2006, já outro cara. Pô, não lembro não e tal. Porque eu acho que entra muito isso, né, Cássio? Às vezes também da geração, a nossa geração que viu, né, o Santa Cruz e que viu Vitória e tal. Assim, eu acho que talvez o que mais mexeu no futebol brasileiro assim foi quando o Fluminense foi bater na Série C. Ali foi algo tipo, caramba, que era a D. Jogar a Série C em 99 era jogar D, não existia Série D. Então, assim, jogar a Série D. E ali eu torci pro Santinha. Ali eu torci pro Santa. Fred é chegado no tricolor mesmo. 98? Não, o rebaixamento. Isso. Ali eu torci pro Santa. Fred tem camisa do Grêmio. Eu tava no Arruda, né? Bahia. Não esperou com a camisa do São Paulo. O gol de Raul, né? É o do gol do Raul. Aquele gol de Raul, né? Zagueiro. Isso. Contra o Volta Redonda, né? Contra o Volta Redonda. Raul de centroavante. Eu tava assistindo o jogo do Fluminense na televisão. Raul, que se eu não me engano, foi cria do Bahia. E Raul, se eu não me engano, foi cria do Bahia. Divisão de base do Bahia. Raul. Pô, meu irmão, se tu lembrar da divisão de base de Raul Cauê, pelo amor de Deus. Passou certeza que era do Bahia. Passou certeza. Eu não sabia dessa, Pedro? Que Raul era divisão de base. Isso aí, não, a pergunta certa para Pedro aqui é Raul, né? Não, pois é, por isso que quando o Fred falou vou pesquisar assim, aqui. Não, da galera aqui do grupo aqui, eu falei, peraí, pô, Pedro não entra no mesmo balaio da geração aí. Né? Vocês falaram de 86. Pedro mais novo, né? Ele não tinha nem um ano de idade, tá? Em 86, mas vamos lá. Olha aí. Olha o Lula aí, Lula Bonfim participando. Esse aí é dos nossos. Se não for mais que a gente, né? Acho que mais do que eu, não. Mas sabe por que causa mais estranheza? Porque entre as duas Joga na tela, Cs, por favor, o comentário. Entre as duas séries C do Vitória, a de 2006 e a de 2022, o Vitória foi vice-campeão na Copa do Brasil e foi quinto lugar na primeira divisão dos pontos corridos. Sim, então, assim, ele não ficou. Ele saiu da Série C e ficou ali no meio do caminho, sem aparecer. O Vitória, ele reapareceu, ele voltou. Entre essas duas Séries C, o Vitória chegou a ser o que era o Vitória, assim, no imaginário dos anos 90. O Vitória era o melhor clube do Nordeste, até um tempo atrás, pô. Na década de 90, ele teve, né? por alguns anos, acho que tiveram vários momentos, assim, com anos assim. Cada um tinha um ano melhor, mas o Vitória, a reta final do Vitória, do segunda metade da década, nada a ver com isso, segunda metade da década, a do Vitória era muito mais forte, dos anos 90. Apesar do melhor momento ter sido na primeira década com o vice-campeonato. Sim. E Lula falou um negócio interessante aí, né, que o Vitória bateu na trave, o Vitória ensaiou esse rebaixamento, de fato, durante 3 anos. Em 2 ele não caiu, e no terceiro acabou caindo. Então, o rebaixamento do Vitória para a Série C não foi algo assim, pô, um ano ruim e tal, e de repente caiu. Vitória, meu irmão, sofreu durante 3 anos. Eu estava até dando uma olhada aqui. O Vitória não se classificou nem para finais de Baiano nesse período. E você não tem, assim, um grande Bavi desde 2018, quando os dois times estavam na Série A. Em 2017 tinha tido um grande Bavi também de semifinal de Copa do Nordeste. Teve final de Campeonato Baiano também, 2018 e 2017. Mas de lá para cá, 2019 em diante, você só teve Bavi. Primeira fase do Campeonato Baiano, muitas vezes com times alternativos, times sub-23. Você teve primeira fase de Copa do Nordeste só. O máximo, o Bavi mais importante assim, foi a primeira fase de Copa do Nordeste. Então já é bastante tempo assim, ser um grande clássico. Isso faz falta assim, para o futebol do estado. Então é uma fase realmente que o Vitória precisa superar como o clube mais rápido possível. E nesse ano o Vitória teve um fator decisivo também, que foi a volta da torcida do Barradão. A Vitória vinha sofrendo, teve os anos de pandemia, obviamente, mas antes disso também uma ausência do torcedor. E nesse ano isso terminou.
A torcida abraçou, maior média de público da Série C, disparado. Então, teve meio que a torcida meio que se reenergizou, assim, se reconectou com o time. E isso, se o Vitória subir e tá com a faca e o queijo na mão, vai ser muito por conta dessa volta também da conexão com a torcida. E que é muito importante, ela acontece com alguns clubes e costuma durar alguns anos. Assim, um clube de massa vai ter um movimento desse assim mais cedo ou mais tarde, mas em alguns casos costuma passar você criar uma sequência a partir disso, porque a torcida do Vitória ela devia em vários jogos. Ela sempre na pesquisa ficando entre as três ou quatro maiores, ou até a segunda maior, como já apareceu uma vez, porque sempre tem mais erro, mas enfim, sempre ali entre as maiores do Nordeste, 1,5 milhão, 2 milhões, 2,5 milhões de torcedores, e havia uma discrepância em relação ao que o Bahia fazia e ao que o Vitória fazia em termos de torcida, mas aí, e é preciso uma campanha dessa para você falar só mesmo, o outro lado faz também, pô, assim, a Bahia, beleza, mas a Bahia é Vitória também, meu irmão. Tem muita gente do Vitória lá, porque não é você, né? Você não arruma 30 mil pessoas aí para todo fim de semana ficar apinhado num estádio como o Barradão, que é o estado mais velho, daquela forma, podendo ter uma arena, mas o cara faz questão de ir para lá. Tem gente aqui no Recife meio que entende um pouco desse movimento, mesmo achando certo, mas estou dizendo só que eu entendo. E eu acho que esse movimento foi importante para a percepção dos outros em relação à Vitória, porque já estava meio que ficando assim, não, a torcida do Vitória não vai, pô. Precisa disso aqui, precisava disso aqui. E era isso aqui mesmo, porque a campanha de Vitória era ruim, mas em algum momento os caras disseram, meu irmão, se não abraçar agora, vai bater na 4ª divisão. Aí abraçou, surpreendeu, conseguiu a vaga na reta final e agora está para fazer um bate e volta mais uma vez. Que aí a questão, se o Vitória conseguir na questão de rivalidade com o Bahia. O Vitória são 2 rebaixamentos da 3ª divisão e o Bahia tem 1. Mas os dois têm o mesmo número de participações, que o Bahia não conseguiu subir no primeiro ano, subiu no segundo. E o Vitória, eu não sei nem, isso é uma escolha morre miserável. Se o cara prefere ser rebaixado 2 vezes ou ficar 2 anos seguidos. Eu realmente não tenho essa resposta, não. Mas, no caso do Vitória, a resposta na 3ª divisão, se acontecer, ela é imediata. Porra, bateu na 3ª divisão, assim, eu estou no lugar errado, meu irmão. Tipo, você bater 2 vezes na 3ª divisão e nas 2 você subir de primeira, você está mostrando que está no lugar errado. Porque o Vitória está no lugar errado. O que eu ia complementar, né, que o Celso também tinha me perguntado, eu acho que é uma faca na mão e uma mão no queijo, certo? Não é o queijo na mão. Eu não acho que esse queijo ainda está na mão do Vitória, não. Porque é o seguinte, o Vitória ainda não venceu fora de casa. Claro, vai pegar o Paysandu, já é eliminado e tudo mais, mas não venceu nenhum jogo fora. O Figueirense venceu todos os jogos. No quadrangular. Até porque venceu, por exemplo, o Mirassol. Tudo bem, o Mirassol já garantido e tal lá na primeira colocação, na primeira fase. E o Figueirense somou nem um ponto fora e venceu todos os jogos em casa. Por que eu estou dizendo isso? Isso é só uma parte da análise. Outra parte é como cada time vai lidar com isso. Por exemplo, o Figueirense, com o apoio da torcida, como é que vai ser a postura da ABC? A gente falou que dá mala para o Paysandu de incentivo e a mala possivelmente para a ABC. O Vitória tem ou não condições de dar um incentivo ali para os jogadores do ABC. Como é que o ABC vai também jogar esse jogo? Porque, teoricamente, Paysandu e ABC vão jogar relaxados, sem nenhum tipo de obrigação. Quem vai jogar pilhado é o Vitória e quem vai jogar pilhado é o Figueirense. E tudo, aquela coisa que a gente sempre fala aqui, como acontece em última rodada de Copa do Nordeste, como acontece em todos os campeonatos. Jogos simultâneos, um gol que sai de um lado, um gol que sai primeiro, vai afetando o jogo do demais, né? Então, se o ABC faz um gol, ou se o Figueirense faz um gol, ou se o Paysandu faz um gol, tudo vai mudando conforme o tempo vai rolando. Por isso que vai ser realmente um sábado ali. Esse é o tipo do jogo que eu vou querer ver, por exemplo. Embora eu acho que eu vou estar trabalhando na rádio nesse horário, mas é o tipo do jogo que eu acho que vale ver. Porque dá trabalho esse da Zoom pra cacete. Veja só, essa despedida é importante demais, porra. A plaquinha da Zoom pelo Premier. Puta que pariu. E outra, eu acho que vale uma ressalva, Trellis fazendo gols decisivos no Vitória, né? Deixa lá. Desejo lógico. Exatamente. Que tenha reencontrado o futebol onde deixou. Onde deixou, exatamente. Ano que vem, mete os golzinhos aí, tem problema não. Tem problema.